regulamentação, burocracia, mercado em queda. Quem poderá nos ajudar? Olha ele aí de novo. É só chamar que o homem vem. Quando bate o desespero, meu amigo, não tem erro. Esse homem é ligeiro, é só chamar que ele vem. E quando tudo parecia acabado, chamaram ele para dar a solução. De economia ninguém sabe mais que o cara. Esse é o homem que trabalha pra nação. Chama, chama, chama o Meirelles. Esse é o homem. Chama que a esperança tá no ar. Chama de quem traz no coração o sonho de um irmão que veio lhe ajudar. Olá, criptomaníacos! Sabe aquele ditado, se você não pode com seu inimigo, junte-se a ele? Parece que estamos vendo esse caso acontecendo no Brasil. Prazer, sou o Meirelles. Onde um ex-presidente do Banco Central acaba de ser contratado pela maior exchange. Quem primeiro chamou foi o Lula. E uma coisa muito interessante é que a gente está tendo oportunidade de presenciar a evolução de um novo setor, um setor que não existia 10 anos atrás. Muitos de vocês devem se perguntar, poxa, como que terminou aqui na minha cidade somente uma empresa de ônibus tomando conta de toda a frota do transporte público aqui? Ou por que existem somente 5 empresas de telefonia no Brasil? Como é que isso começou, né? Como é que a gente chegou nesse ponto de ter aí um monopólio ou um oligopólio de poucas empresas? E você está vendo isso acontecer na frente dos seus olhos no mercado cripto. Então vamos entender como tudo isso começou, porque sempre começa de uma forma amigável, uma forma que parece não ter nada demais e o negócio evolui rapidamente. Vou começar aqui com essa notícia de março desse ano. Olha só, não faz tanto tempo assim, né? Março de 2022, como vocês podem ver aqui na matéria, é o CEO da Binance, que é o Zhao, né? Esse chinês aqui, conversando com prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também com João Dória, que era prefeito de São Paulo. Então, se percebe aqui a Binance já chegando para fazer acordos aqui, conhecer os políticos, né? Eu já não gostei disso na época, muita gente, não, tá só ali conversando, né? Tentando fazer alguma coisa, ter alguma entrada na cidade, isso pode ser positivo, mas isso já me chamava atenção negativamente. Porque qual seria o interesse de uma exchange estar se aliando a políticos, né? Conversando com políticos? Mais para frente, agora já em junho de 2022, a Binance promove treinamento sobre Bitcoin para a Polícia Federal. Mais um braço do Estado, né? E a Binance novamente envolvida em prestar serviços para o Estado. Isso estava ficando cada vez mais sério. Passamos aqui para julho de 2022. Binance integra Comitê de Criptomoedas e Blockchain, recém-lançado no Brasil. Também aqui um comitê estatal voltado para a regulamentação do mercado de criptomoedas no Brasil. Ainda em julho, como vocês estão vendo, 28 de julho, Ministério Público receberá treinamento sobre criptomoedas da Binance. E o subtítulo fala que a corretora segue promovendo eventos para autoridades que investigam crimes com criptomoedas. Que crimes são esses, né? Por exemplo, a tal sonegação, ou seja, você não dar parte do seu dinheiro para o Estado conforme as leis ali que os parasitas criarem. Então a Binance já estava envolvida com todo esse processo, até que agora, em setembro, diretor da Binance defende regulação das criptomoedas com urgência no Brasil. E aí, finalmente, Binance contrata Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do Brasil.
Está aqui o Henrique Meirelles, né, que foi candidato a presidente da República em 2018. Vocês viram alguns cortes aí que eu brinquei ao longo do vídeo, né, com a campanha dele, falando aí de chegar e resolver a economia e tudo mais, que ele é o cara, ele vai fazer, chama o Meirelles. E tá aqui, chamaram o Meirelles, né, a Binance chamou, já que a gente não chamou, já que o país não chamou o Meirelles, a Binance resolveu chamar o Meirelles para resolver os problemas das criptomoedas aqui no Brasil. E o que pensa o tal Meirelles sobre criptomoedas? Meirelles acompanha ativamente o mercado de criptomoedas desde pelo menos 2017, quando, ao ocupar o cargo de presidente do Banco Central do Brasil, participou das primeiras discussões sobre criptomoedas dentro do G20, aquela reunião dos 20 maiores, principais países ao redor do mundo. Na época, ele afirmou que a regulamentação para as criptomoedas era um caminho natural e que há diversas posições sobre o tema. Porém, todas convergem na necessidade de regulamentar o setor. Disse Meirelles, a regulamentação e a taxação do mercado são um caminho natural. Mas a pergunta é, para que precisa de regulamentação e de taxação se o mercado se desenvolveu do nada, quando foi criado o Bitcoin, até mais de $1 trilhão, como acontece atualmente, sem nada disso. O mercado evoluiu, empresas surgiram, a inovação aconteceu, está tudo evoluindo. Não precisamos de nenhuma ajuda estatal para o Bitcoin e para as criptomoedas se desenvolverem. E aí o próprio Meirelles fala, no Brasil, a falta de uma regulamentação não impediu avanços nesta área. Vejam vocês. Afinal, o fato de não existir uma regulamentação definida não significa que isso é proibido. Então, para que precisa do dedinho estatal para regulamentar e cobrar imposto das pessoas que hoje utilizam isso sem precisar pagar imposto? E não existe resposta para isso, claro. O que acontece é que o Estado, como qualquer milícia ou qualquer máfia, domina determinada região e não aceita que nada entre ali se não tiver vantagem para o Estado, para os políticos que fazem parte dessa máfia. Então, o que aconteceu? Bom, a gente estava vendo o mercado cripto crescer. Quando era pequenininho, ninguém se interessava, nenhum Estado queria falar de criptomoedas, nem ligava para isso, faziam piada com esse mercado. Na hora que começa a ter muito dinheiro envolvido, eles, melhor a gente ganhar com isso aí. Então, o Estado vai ter duas vertentes, Uma onde ele cria a moedinha estatal, a criptomoeda estatal, que obviamente não é uma criptomoeda, é só uma moeda digital, e as pessoas usam a versão estatal. E o plano B, qual é o plano B? Bom, vamos regulamentar o mercado e aí, no caso, todas as empresas e todos os indivíduos que utilizarem criptomoedas vão deixar aqui 20, 30, 40% na nossa mão e aí tudo bem, podem usar criptomoedas sem problema. E a Binance percebeu o problema quando ela tentou entrar no Brasil, porque existiam exchanges nacionais, corretoras dentro do Brasil, já com todo esse peso estatal em cima delas, realmente o Estado ali colocando regras idiotas e cobrando imposto em cima dessas empresas, e a Binance, como não estava no Brasil, não sofria com essas mesmas regras e impostos. E aí as corretoras brasileiras, ao invés de falarem, não, a gente quer evitar essas regras idiotas, evitar essas cobranças de imposto e ter a mesma facilidade que as corretoras estrangeiras possuem. Não, elas lutaram pelo quê? Pela Binance também sofrer o que elas sofrem. Da mesma forma que aconteceu lá atrás com Uber versus táxi, O taxista não lutou para ter as mesmas vantagens do Uber. Ele lutou para o Uber ser tão prejudicado quanto o taxista. É uma forma idiota de lidar com o problema, mas é a forma mais fácil. Afinal, o Estado é muito forte. Então é mais fácil você bater em quem é pequeno, quem é uma empresa que está entrando. Então a Binance sentiu a força da marreta estatal nas suas costas e pensou, bom, se eu sou a maior, eu tenho maior facilidade de fazer essas conexões, essas ligações com os políticos e com toda essa burocracia estatal, e aí eu defino as barreiras de entrada no mercado. Eu vou definir qual é o limite mais baixo e eu acabo com a concorrência, principalmente dessas corretoras pequenas que existem no Brasil. E sem concorrência, eu posso oferecer um serviço de baixa qualidade e caro e não tem concorrência, não tem como me tirarem do mercado. Como todas as empresas fazem, e isso explica, como eu falei para vocês, esse monopólio de transporte que existe nas cidades, com apenas uma empresa de ônibus sendo responsável pelo transporte de uma cidade, ou como o oligopólio de algumas empresas de telefonia, entre outras empresas. Então é assim que começa o processo, Uma grande empresa chegando forte junto dos políticos. Então a Binance começou lá, abraçando prefeito de São Paulo, prefeito do Rio, negociando, trazendo presidente do Banco Central. A gente está falando de criptomoedas, pessoal. A gente está falando justamente de algo que nasceu para matar o banco. Vocês lembram da mensagem que está
está no primeiro bloco da história do Bitcoin, você abre lá, o que tem? Tem a capa de jornal falando que o chanceler estava resgatando os bancos, ou seja, pegando o dinheiro da população mais pobre para salvar bilionário, dono de banco, né? Os bancos estavam quebrando na crise de 2008 e isso revoltou o Satoshi Nakamoto a ponto de ele botar lá no primeiro bloco do Bitcoin a capa desse jornal, ou seja, a gente está nascendo para acabar com os bancos e você pega um presidente de banco central e coloca na principal exchange do Brasil e do mundo. E não só isso, você vai lá e dá curso para a Polícia Federal conseguir capturar pessoas que utilizam criptomoedas, porque no fundo é isso que eles querem fazer, né? Eles querem verificar quem é o criminoso que não está dando dinheiro para a máfia e vai lá e prende o cara. E também fazer a mesma coisa com o Ministério Público, treinamento para Ministério Público. Então notem como, pouco a pouco, ela vai se tornando um braço do Estado, né? Tudo que o Estado gosta, ela faz, ela adere. Por quê? Porque é a forma de conquistar o Estado, ganhar o respeito desses políticos e desses parasitas, e agora a Binance, toda envolvida nessa questão de regulamentação, pode definir quais são as regras e quem pode ou não brincar nesse jogo. E claro, na hora que você cria barreiras muito altas, você impede a entrada da concorrência e você vai limitar o mercado a 4, 5, 6 grandes empresas, e é isso, como acontece em todos os setores que a gente tem na economia. E aí você não sabe por que você paga tão caro em serviços e produtos de baixa qualidade. É assim que aconteceu com todos os setores e você está vendo a mesma coisa acontecer agora no setor de criptomoedas aqui no Brasil. É uma loucura a gente pensar que criptomoedas que nasceram justamente com o discurso de matar os bancos, eliminar os bancos da jogada, acabar com intermediários, e aí você vê um banqueiro entrando para esse ecossistema dentro da maior corretora. Um ambiente cripto, que vem da palavra criptografia, portanto ligado à privacidade, anonimato, com empresas defendendo regulamentação, clientes enviando documentos, né, provando quem são e falando qual é a carteira que está sendo enviada ali, né, para qual carteira você está enviando suas criptomoedas. É o completo oposto do que se espera com criptomoedas. E é realmente terrível a gente ver isso, principalmente aqui no nosso Brasil, que é sempre atrasado e agora parece estar indo para a mesma direção quando falamos sobre criptomoedas. Pode acontecer o que a gente está vendo em outros países, como, por exemplo, na Indonésia, onde o Estado vai lançar corretora estatal de criptomoedas. Então, o que você faz? Você proíbe empresas de participarem da brincadeira e aí o Estado cria lá os Correios das criptomoedas, né? A Petrobras das criptomoedas, a Criptobras. Só pode comprar Bitcoin na Criptobras. Olha que maravilha. Quem sabe esse também não é o futuro aqui no Brasil. E qual a solução para esse problema? Não coloquem dentro de corretora criptomoedas, dinheiro de vocês para o longo prazo, aquela moeda que você faz hold. Essa moeda você coloca numa carteira pessoal sua, só você tem acesso, como por exemplo a Ledger Nano, a Trezor, tantas outras que existem no mercado. Você vai lá, pega uma hard wallet, coloca suas criptomoedas ali dentro e pronto, ninguém tem acesso, ninguém sabe que você possui essas criptomoedas. Dentro de corretora, somente a quantia que você vai fazer trade dentro do curto prazo, porque essa quantia pode ser monitorada. E dê preferência para corretoras que respeitam mais sua privacidade ou que estejam completamente fora do Brasil. Aqui no canal, a nossa patrocinadora é a Bitfinex. Quem tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição com algumas vantagens. Mas como eu falei, grande quantia, aquilo que você tem para sua vida, guarde numa carteira pessoal. Não demole, porque se passar eventualmente por dentro de alguma corretora brasileira, já era, você está monitorado. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão ou alguma dificuldade para operar nesse mercado, não chame o Meirelles, chame a Criptomaníacos. Nós temos vários produtos com link aqui embaixo na descrição, como por exemplo a minha carteira pessoal, carteira HODL, uma carteira super simples. Mesmo se você nunca tiver comprado e vendido criptomoedas, você consegue fazer isso com a nossa ajuda apenas utilizando a carteira HODL. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.